Boa tarde, pessoal. Então vamos dar início aqui à terceira aula aberta do RD Monitoria, né? Hoje o Felipe Dantas não vai poder participar porque ele está viajando, mas eu vou comandar aqui, vou responder as 10 questões naquela mesma dinâmica das aulas anteriores, né? Fazer uma revisão quando der em cima de alguma questão, fazer algum comentário mais preciso, alguma dica exclusiva, algo que realmente dê para a gente perceber que a gente está evoluindo, né? São questões muito interessantes. Toda lista tem uma questão muito interessante, a gente percebe isso pela análise de simulados. Essas questões elas acabam, os modelos delas se repetindo nos simulados. Então, é importante que a gente fique atento nesse tipo de modelo de questão. Então, beleza? A gente pode iniciar? Tudo ok? Me dê um feedback aí. Pronto. Beleza, então vamos lá. De maneira geral, a lista ela tem uma distribuição de questões bem interessante. Questão de geometria plana, geometria espacial, alguns de matemática básica. Essa aqui em especial eu não coloquei questões de combinatória, probabilidade, porque eu quero realmente reforçar essa parte das questões que sempre caem na prova. Então, são questões muito interessantes. Quem fez a lista vai acompanhar aqui a resolução comigo. Quem não fez, tenta também acompanhar, tentar resolver junto comigo. Isso é importante, o passo a passo para a gente não errar mais esse tipo de questão. Então, vamos lá. Começar com a primeira questão, né? A primeira questão ela é de porcentagem. Questão não tão difícil assim, acho que é uma das mais tranquilas da lista. E a questão diz o seguinte: a taxa de gordura corporal de uma pessoa é a razão entre sua massa de gordura corporal e a massa total. Beleza. André pesava 130 quilos e sua taxa de gordura corporal era de 30%. Então vamos lá. Vamos calcular essa taxa de gordura corporal. 30% de 130 quilos, né? Então qual é a massa de gordura corporal? A gente cancela esses dois zeros. Cancela aqui também, porque está multiplicando. Então 3 vezes 13, 39, o quê? Quilogramas de gordura, né? Beleza. Só que aí, né, ele deu um pique, deu uma dietazinha aliada à prática de exercícios físicos, ele passou a pesar 90 quilogramas. Beleza. Então ele saiu de 130 para 90. Saiu de 130 para 90. Sabendo que 75% da massa perdida por André foi de gordura, então quanto é que ele perdeu? Ele saiu de 130 para 90. Então ele perdeu quanto? Perdeu 40 quilos, né? E 75% dessa massa perdida é gordura, né? Foi gordura. Então vamos lá. 75%, para facilitar as contas aqui, é a mesma coisa de 3 quartos, né? Mesma coisa de 3 quartos. Beleza. Da massa que ele perdeu, então de 40. Ok, então 4 dividido por 40 dá 10. Então ele perdeu de gordura 30 quilogramas. Então se antes ele tinha 39 e agora tem 30, pô, se perdeu 30, então restou 9 quilogramas de gordura. Importante isso, de gordura. E ele pede o quê? A nova taxa de gordura corporal. Então é 9 sobre a massa agora final dele, né? A massa corporal dele agora é 90. Então ficaria 9 sobre 90, e aqui em casa é conhecido como 10%. Então, de maneira geral, a resolução é essa daqui. Ele perdeu 40 quilos e 75% dessa massa perdida foi gordura. Então ele perdeu 30 quilogramas de gordura. Se antes ele tinha 39 e perdeu 30, então ainda resta 9 quilogramas de gordura. Essa taxa corporal, né, taxa de gordura corporal é 9 sobre 90. Se você fizesse sobre 130, que é a massa inicial dele, aí dá errado. Vai dar a letra A, se eu não me engano. Então, de maneira geral, a primeira questão bem simples, né? Não é uma questão que a gente pode errar, não. É uma questão de fração, de porcentagem, questão tranquila. Beleza? A primeira, a gente pode seguir aqui. Tranquilo. Então vamos lá, vamos procurar, vamos caçar as questões difíceis que vocês tiveram dificuldade. Segunda questão, de geometria espacial, ela também é muito interessante. A questão envolve a ideia de prisma, né? Então vamos lá. Uma empresa vende óleos automotivos em embalagens plásticas com formato de prisma quadrangular reto. Então primeiro a gente tem que imaginar como é um prisma quadrangular reto. O que é um prisma? Um prisma é um sólido, né, geométrico que apresenta duas bases paralelas e as outras faces, as faces laterais são paralelogramos, né? Então, beleza, isso é um prisma.
E se ele é um prisma quadrangular, sua base é um quadrilátero. Não necessariamente um quadrado, mas um quadrilátero. Beleza. A embalagem tem 12 centímetros de comprimento. Já coloquei aqui na imagem. Né? 5 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Pronto, desenhei aqui meu primeiro prisma. Né? O prisma quadrangular reto. Reto é 90 graus. Ok. Só que aí aconteceu o seguinte. Ele vai trocar, né? Decidiu comercializar seus produtos em um novo modelo. Que também tem formato de prisma quadrangular reto. Aqui representado. Porém regular. O que isso significa? Essa informação é interessante porque quando ele diz que um prisma quadrangular reto é regular, significa que sua base é um polígono regular. Então, essa base aqui, agora, necessariamente, ela é um quadrado, né? Necessariamente ela é um quadrado. Beleza. A base da nova embalagem tem um perímetro 10 centímetros menor que a base da embalagem antiga. Qual é o perímetro aqui da embalagem antiga? É 12, né? Mais 12, mais 5, mais 5. No caso, 24 mais 10. Então, o perímetro da base antiga é 34. E o da base nova é 10 centímetros menor, então é 24. Beleza. O que isso significa? Significa que eu tenho uma base nova, e ela tem todos os lados iguais, e o seu perímetro, que é a soma de todos os lados, é 24. Então, ficaria 4A igual a 24. Esse lado aqui tem que ser 6, né? Esse lado aqui, essa base, tem que ser 6. Beleza. Tranquilo até aí, né? Qual é a altura da embalagem nova, sabendo que ela tem o mesmo volume da embalagem antiga. Então, essa informação também é importante. Ela tem o mesmo volume da embalagem antiga. Qual é o volume da embalagem antiga? A gente multiplica as três dimensões, né? 12 vezes 5 vezes 15. Vamos lá. 12 vezes 5 vezes 15. Isso aqui vai dar quanto? 900, né? 900. Então, beleza. Esse aqui é o volume da embalagem antiga. A nova embalagem, ela tem uma base de lado 6, né? A gente pode multiplicar as três dimensões, 36, vezes uma altura que eu não sei, que é o que eu quero saber, né? Vezes h. Então, essa altura aqui tem que dar 25. Então, pronto. Morreu a questão, né? Resposta 25 aqui. 25 centímetros. Beleza. Tranquila a resolução da questão? Comentei se está tudo ok, se vocês conseguiram acertar dessa forma. Questãozinha clássica de geometria. Questão clássica de geometria espacial, né? Quando ele coloca dois sólidos geométricos, ele vai mudar alguma dimensão e diz que os sólidos têm o mesmo volume. Então é uma questão clássica. Só que eu chamo a atenção para um detalhe aqui, ó. Porque que antes de resolver a questão, eu não marcaria nem letra D nem letra E. Durante a prova eu já eliminaria essas duas alternativas. Porque presta atenção, eu estou diminuindo a minha base, né? Eu estou diminuindo a minha base. Logo, eu tenho que aumentar a minha altura para ter o mesmo volume. Então, eu não marcaria nem 12 nem 11. Se minha altura antes era 15, eu tenho que pensar em uma altura maior para eu ter o mesmo volume, já que minha base é menor. Vocês entenderam esse raciocínio? Então, isso é importante, a gente nesse jogo, na hora da prova, às vezes está faltando pouco tempo, né? Pouco tempo para resolver, e aí você já pode eliminando algumas alternativas. Isso é crucial até mesmo para não chutar errado, beleza? Para ter mais chance de chutar. Pronto. André, Oi. eu só não entendi como é que fica, tipo, 10 centímetros menor. Tipo, como é o cálculo? Ah, pronto, então vamos lá. Tu entendeu? É o seguinte, ó, a nova embalagem tem perímetro 10 centímetros menor. Então a gente calcula o perímetro da embalagem antiga, que é quanto? A gente soma ó, 12 mais 5 mais 5. Esse é o perímetro da embalagem antiga, beleza? Beleza. E vai dar quanto? 12 mais 12, 24, mais 10, 34. E essa nova embalagem aqui, ela tem um perímetro 10 centímetros menor que a antiga. Se a antiga é 34, o perímetro, essa nova tem que ser 24. Entendeu? Porque Entendi, é entendi. 10 centímetros menor o perímetro. Tranquilo então, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos seguir? Por mim, pode. Beleza, show. Então, é importante que a gente saiba identificar o que é um prisma. O que é um prisma, no caso, quando ele falar quadrangular, é de base quadrilátero, né? Se ele falar que é regular, então a base é um polígono regular. Então, prisma quadrangular, prisma hexagonal e por aí vai. Às vezes a gente não tem costume, por exemplo, que fosse algo dessa forma aqui, ó. Se eu colocasse, vamos ver se vai dar certo. Pronto.
algo dessa forma aqui, percebam, né? Não vai ficar 100% o desenho, mas percebam. Vou fazer os traçados aqui, pronto. Vai ficar legal não, mas percebam que às vezes a gente tem outros tipos de prisma, né? Aqui no caso seria de base hexagonal, né? 6 lados. E aí qual seria a minha altura? A minha altura é a distância entre as bases, né? Minha altura é a distância entre as bases. Então é importante que a gente saiba identificar a representação de um prisma. É totalmente diferente se eu desenhasse dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Peraí. É totalmente diferente de eu desenhar assim, ó. Isso aqui é um prisma. A gente tem duas bases paralelas, né? E o resto, no caso, paralelogramos nas faces laterais. Isso aqui é um prisma. Vai esse sólido geométrico aí. A imagem está um pouco estranha, mas dá para desenrolar. E aí? Aqui são as bases, ó, né? Qual é esse sólido geométrico aí? Se eu não estou respondendo se minha imagem está ruim. Mas isso aqui não é um prisma, né? É um tronco de pirâmide. Pronto, perfeito. João Vitor respondeu. Um tronco de pirâmide. Por que que não é um prisma? Porque minhas bases, apesar de elas estarem paralelas e as faces serem paralelogramos, minhas bases não são iguais, né? Tem que ser iguais, tem que ser congruentes. Perfeito, então. Vamos seguir aqui. Vamos para a questão número 3. A questão 3 também ela é bem tranquila, só que ficar atento em alguns distratores, algumas pegadinhas, mas dá para desenrolar. Brincando em uma piscina inflável, um garoto percebeu que ficando em pé, dentro da piscina completamente cheia, a quarta parte do seu corpo, em relação à altura, não fica submersa. Eu desenhei aqui bonitinho. A piscina está topada aqui, tá cheia de água, e a quarta parte do seu corpo não fica submersa. Então, 3/4 ficam submersas, né? Que é a parte onde tem água. Se a altura do garoto é 1,2, o fundo da piscina ocupa uma área de 6 metros quadrados. Ele quer saber a capacidade máxima da piscina. Então, novamente, o que eu preciso saber aqui? Eu só preciso descobrir essa altura, né? Então, eu sei que ela equivale a 3/4 da altura do rapaz. A altura do rapaz é 1,2. 1,2 metros. Então, beleza. Então, 3/4 de 1,2. Quanto é que vai dar isso daqui? Eu posso dividir, mas posso 3,6, né? Dividido por 4, 0,9, né? 0,9 é a altura em metros da minha piscina. Então, beleza. E ela tem uma base aqui, uma base de 6 metros quadrados. Então, fazendo novamente mais uma questão de prisma também, né? Aqui é um prisma diferente, no caso, um paralelepípedo. Mas, fazendo aqui, seria a altura vezes a base, que é 6 metros quadrados. Quanto é que a gente vai achar? Quanto é que dá isso aqui? 5,4, né? 5,4, aí cuidado. Pelo amor de Deus, metros cúbicos. Aí sempre lembrando dessa conversão, né? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Pronto. Então, se eu multiplicar isso aqui por 1.000, 1, 2, 3, esse novo valor vai ser 5.400 litros, né? Que é o que a questão pede. Ela pede em litros, por isso que eu deixo destacado aqui. Então, acabou a questão. Acabou a questão. A gente fica muito atento a isso, por quê? Porque as alternativas elas trazem 540, 5.400, 54.000, ou seja, tem alguma pegadinha de conversão aí. Se a pessoa não souber converter da maneira adequada, não souber essa conversão aqui padrão, vai acabar se atrapalhando. Então, gabarito, 5.400 litros, né? Tranquila essa questão? Também acredito que ela seja um pouco mais fácil em comparação com algumas outras da lista. Tudo ok, né? Então, beleza. Pronto, a quarta questão, já até pediram aí a ela, é uma questão um pouco diferente do que o Enem costuma cobrar, né? O Enem gosta de cobrar média, mediana e modo. Então, a média eu somo tudo, divido pela quantidade. E aí, cuidado com a média ponderada, né? A média ponderada eu multiplico pelos pesos e divido pela soma dos pesos, né? A média ponderada é outra forma de média. Mediana é o termo central, né? Coloca na ordem crescente e pega o termo central. Tudo a gente já revisou nas aulas anteriores, tudo mais. A moda é o elemento que mais se repete. Inclusive nos stories aqui do Instagram, eu até coloquei um exemplo, né? Coloquei dois, coloquei uma sequência de elementos.
5, 5, 9, 9. E o que aconteceu? Aconteceu que eu perguntei a moda e muita gente falou que era uma série que tinha 3 modas. Trimodal. Muita gente errou. É uma série que não tem moda. Por quê? Moda é o elemento que mais se repete. Quem que mais se repete aqui? Nenhum. Todos se repetem da mesma forma, né? Então é importante que a gente perceba isso daqui. Foi uma pegadinha que muita gente errou mesmo na enquete lá do Instagram. Se eu colocasse aqui, por exemplo, mais um elemento, se eu colocasse 11, pronto, agora isso aqui mudou. Quem são os elementos que mais se repetem? O 2, o 5 e o 9. Então é uma série que realmente apresenta 3 modos. Elas se repetem na mesma quantidade. Então, é uma coisa que o Enem pode cobrar. Ele cobrou já de uma forma. Ele sempre cobra qual é o elemento que mais se repete. E ele nunca coloca essas séries assim, bimodal, trimodal. É importante que a gente fique atento, né? Às vezes sempre cai no mesmo modelo, mas pode surgir uma coisa diferente. Só que a questão aqui, ela fala de desvio padrão. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é o quanto aqueles elementos vão desviar em relação à média. Em relação à média, isso aqui é importante. Beleza. Nessa questão aqui, você tinha que saber a fórmula. Tinha que saber a fórmula de desvio padrão. Então, a fórmula de desvio padrão é a seguinte. É raiz. Então, já coloca a raiz, todo mundo se assusta. A gente acha um pouco complicado, mas é raiz da soma. Isso aqui é a representação da soma. Aí, como é o passo a passo, eu vou pegar a média menos o elemento, isso aqui é o quadrado, e dividir pela quantidade de elementos. Olhando assim é estranho, mas vamos resolver a questão sem precisar decorar a fórmula. Vamos tentar resolver seguindo um passo a passo. Ele coloca o seguinte, questão 4. A quantidade de horas que um funcionário chegou atrasado no trabalho está relacionada a seguir. Em relação à quantidade, o valor que representa o desvio padrão é. Então vamos lá. Por exemplo, o simulado SAIS, ele sempre gosta de cobrar. Toda a primeira prova já cobra a questão de desvio padrão. Inclusive, nesse ano ele cobrou o desvio padrão. Por quê? Porque eles apostam questões, né? Pode ser que esse ano aí desvio padrão de fazer a conta mesmo. A teórico, o modo teórico, o Enem sempre cobrou, mas a conta, se eu não me engano, ele cobrou um PPL, alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Pronto, justamente. Foi um erro da lista, né? Foi um erro na lista. Mas quando eu atualizei o link, depois ela atualizou com a tabela. Beleza? Mas realmente eu tinha percebido, alguém tinha até me avisado mesmo. Mas eu atualizei. Os links agora estão com a questão com a tabela. Beleza? Desde ontem, eu acho. Então, ok. Qual é o passo a passo aqui para eu fazer o desvio padrão? Como é que eu calculo? Primeira coisa, eu vou calcular a média. É o passo a passo. Por quê? Porque o desvio padrão é em relação à média, enquanto aquilo está desviando. Então vamos calcular a média aqui. A soma de todos os elementos, 17 mais 25 mais 18 mais 24, divide pela quantidade, que é 4. E minha média está dando 21. Beleza. Então como é que é a parte teórica? Vamos supor, se caísse assim, ó, 22, 21, 20, 21. Vamos supor que isso aqui está dando a mesma média, né? Os dois estão dando a média 21. Qual é aquele que apresenta o maior desvio padrão? No olhômetro aqui, vamos dizer, a gente percebe que esse aqui está desviando mais em relação à média, né? Então, o Enem ele cobra dessa forma. Quem foi o mais regular? Você calcula a média dos dois e percebe que esse aqui é o mais regular. Mas, às vezes, a questão traz para você fazer a conta, que é o exemplo aqui, né? Tem que calcular o desvio padrão de fato. Então, vamos lá. Pronto. O que eu faço agora com essa média? Vou pegar cada um aqui, vou subtrair. Então, 21 menos 17 vai dar 4 e eu coloco ao quadrado. Vou pegar 21 menos 25, vai me dar menos 4, mas ao quadrado também não vai interferir, né? O sinal. 21 menos 18 vai dar 3, então ao quadrado. E 21 menos 24 vai dar menos 3, mas ao quadrado tudo vai dar positivo sempre. Então, eu coloco logo 3 ao quadrado. Então, o que é o desvio padrão? Eu vou somar isso daqui, ó, eu subtraí a média do elemento, a média do elemento, a média do elemento. Coloquei ao quadrado e vou dividir pela quantidade, não pode esquecer da raiz. Então, eu fiz o passo a passo aqui também. Ó. A média menos o elemento, isso é o quadrado. A média menos o elemento, isso é o quadrado. Então, aqui, as contas percebo que não vai ser tão complicado. Vai ficar 16, 16 mais 9, mais 9. Se eu não me engano, isso daqui é a soma toda, ó, porque quando a gente calcula o desvio padrão, a gente calcula fazendo a soma, né? Soma da subtração e o ao quadrado. Então, aqui vai dar 50, se eu não estiver enganado. 50. Pronto. Então, o que acontece? Desvio padrão é a raiz de 50 dividido pela quantidade. E é a raiz de tudo, viu? Tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Então, isso daqui vai dar 5 raiz de 2 sobre 2. Pronto, acabou.
De início, parece ser difícil se você não tiver o hábito de usar a fórmula. Mas perceba que a conta aqui é bem simples. Ó. Você calcula a média, subtrai dos elementos, joga ao quadrado. Subtrai dos elementos, joga ao quadrado. Soma tudo, né? E divide pela quantidade. Não pode esquecer de colocar a raiz. Pronto. De maneira geral, a aplicação de desvio padrão é dessa forma aqui. Se cobrar, vai ser dessa maneira. Não tem para onde correr. Né? Se cobrar a parte das contas mesmo. Tranquilo? E passe um feedback aí, está tudo ok? Se relembrar a fórmula, o SAIS 2024, primeiro SAIS, ele cobrou essa fórmula. Dava para usar um pouco da malandragem lá na questão, mas essa daqui tinha que realmente fazer a conta. Beleza então, né? Questão de desvio padrão. Tranquilo. Então vamos lá. Só lembrando aqui... André, Oi. você já fez, racionalizou direto, foi isso? Aqui seria o seguinte, ó. Seria raiz de 50, né? Aí a raiz de baixo, raiz de 4, seria 2, né? E raiz de 50 é justamente isso. Né? Você pegaria 50, fatorava por 2, 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Então, realmente, ficaria raiz de 5 ao quadrado vezes 2. Tudo isso sobre 2. O 5 ao quadrado, ele pode ser jogado para fora da raiz, né? Tirando esse ao quadrado. Então, ficaria, como eu falei, 5 raiz de 2 sobre 2. Beleza? Porque realmente eu coloquei mais direto. Mas a parte das contas seria assim. Tranquilo? Beleza. Pronto, show. Bacana então. Então estamos chegando aqui na metade da lista já. Quinta questão. Também é uma questão interessante. Já foi modelo de Enem. Se eu não me engano, essa questão aqui que eu selecionei foi do simulado Bernoulli. Algum simulado bem antigo, 2019, não sei. Mas foi parecido com alguma questão do Enem também. Ele quer saber, ele vai comparar valores, vai comparar números aqui. Ele fala de um parafuso de diâmetro igual a 2,55 milímetros. Né? Ele falou que vai mudar, vai pegar uma porca que tem uma disposição, né, cujo diâmetro fosse maior do que o diâmetro do parafuso, faz sentido, porque senão você não vai colocar, não vai conseguir, e o mais próximo dessa medida, também não ficar folgado, também muito apertado, beleza. Então o que eu vou comparar? Vou comparar esses números, eu tenho que escolher aquele que seja maior que o valor do parafuso, né, e o mais próximo também. Então olhando aqui, ó, percebo, esse valor aqui, 2,501, ele é menor que 2,550. Percebo isso, então eu já elimino. Esse também é menor, 2,510, o outro é 550, então eu elimino, eu quero saber um valor maior. E o 3 também, 2,540, meu parafuso é 2,550. Beleza, pronto, já eliminei esses três. Se a gente olhar para o 4 e o 5, eles são maiores. Né? E agora eu quero saber aquele que seja mais próximo. Também olhando a gente percebe, né? A gente percebe que a distância desse para esse é de 0,009 milímetros. E desse para aquele lá, 2,550, é de 0,010, né? Então, esse está mais distante, eu não quero. Eu quero o cara que seja mais próximo mesmo. Então, gabarito letra D. Gabarito letra D é a porca número 4. Beleza. Tranquilo essa daqui? Já foi questão do Enem, parecida, né? De analisar, comparação de números, você analisar essa parte decimal do número. Tranquilo? Bacana, então. Então, realmente é uma questão que não tem muito que a gente se aprofundar. É mesmo para a gente acelerar o processo durante a lista. Tem que ter uma questão mais fácil ali para você resolver em 30 segundos e garantir mais tempo para outras que sejam mais difíceis, como por exemplo a questão 6. Né? A questão 6 já tinham me pedido aí falando que era um pouco complicado, um pouco diferente. Então vamos lá. A questão 6 fala o seguinte: Sara, após ir ao médico, precisará tomar 3 medicamentos diariamente. Né? A frequência com que ela deve tomar cada um deles está descrita a seguinte. Então, medicamento A, de 11 em 11 horas, o B, de 4 em 4 horas, o C, de 3 em 3 horas. Quem me acompanha, ou em curso de matemática online, ou presencialmente, sabe que eu sempre repito isso. O MMC, né, na hora de calcular, ele tem essa cara aqui de questão, esse modelo. Né? É uma repetição. Como, por exemplo, aqui, de 11 em 11 horas, outro de 4 em 4 horas. Questões modelos. Dois cometas vão passar pela Terra. O primeiro passa de 3 em 3 horas, o segundo de 4 em 4 horas. Quando é que eles vão passar juntos? Calcula o MMC, o menor múltiplo comum entre eles. Né? Então, por aí vai, tem vários modelos de questões. Então, é a aplicação do MMC. A gente vai saber em qual momento ali, qual o tempo que eles vão se encontrar. Né? Que, no caso aqui, o medicamento que ela vai tomar os 3 medicamentos juntos. A gente calcula o MMC, o menor múltiplo comum
de 11, 4 e 3, né? Se eu não me engano, aqui vai dar 132, né? 132 o quê? Horas. Depois de todo esse tempo, ela vai tomar esses 3 medicamentos juntos. Beleza? O que é que a gente faz a partir disso? Vamos continuar a leitura. Ela começou o tratamento numa sexta-feira, às 13 horas, né? Pensei que era sexta-feira 13. Mas sexta-feira, às 13 horas, tomando os 3 medicamentos ao mesmo tempo. Então, beleza, ela começou 13 horas, tomou os 3 ao mesmo tempo. Aí depois, o A de 11 em 11 horas, o B de 4 em 4 horas, o C de 3 em 3 horas. Então não vai coincidir no próximo momento, mas vai ter um momento que ela vai tomar os 3 novamente juntos. E ela quer saber isso, a questão quer saber isso. O próximo dia em que ela tomará os 3 medicamentos ao mesmo tempo, né? Será numa segunda, terça, quarta, quinta? Então o que a gente faz? A gente tem que saber primeiro quanto tempo se passou, né? 132 horas, ela vai tomar novamente os 3 medicamentos juntos. Então a gente divide por 24 horas para saber quantos dias passaram ali exatos e mais um tempinho que vai restar possivelmente. Então 132 dividido por 24, a gente acha o quê? Uma repetição de 5 dias, ó, aqui vezes 24 vai dar 120, né? 120 e vai restar 12 horas. Ou seja, vamos analisar aqui comigo, ó. Ela começou na sexta-feira, 13 horas. Passou um dia no sábado às 13 horas. Passou mais um momento às 13 horas. Passou mais outro, 13 horas. Mais um às 13 horas. Mais um às 13 horas. Tudo isso está nessa repetição, né? 5 vezes. Só que ainda sobrou 12 horas. É importante, sobrou 12 horas. Por que isso? Porque que já repetiu segunda, ou de sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda, de segunda para terça, de terça para quarta. Essa repetição, no caso, 5 vezes, né? Foram fechando 24 horas aqui, ó. 24 horas, 24 horas, 24 horas. Só que aí acontece, ainda sobrou 12 horas, né? Para ela tomar os 3 medicamentos juntos. Se sobrou 12 horas, então vai extrapolar de quarta para quinta. De quarta para quinta. Então ela vai tomar, coincidentemente, os 3 medicamentos juntos na quinta-feira. Seria assim a resolução. Então a gente tem que dividir por um período de 24 horas para tentar descobrir aquele momento de reencontro, né? Vamos dizer assim, dos 3 medicamentos. Então, a resolução, pelo menos ao meu ver, é dessa forma. Não sei se alguém fez de uma forma diferente. Se tiver feito, pode comentar também. E aí? O que vocês acham? Agora fez um pouquinho mais de sentido, né, João Vitor? Tem outros modelos de questões, como, por exemplo, deixa eu ver assim, ver se dá para contextualizar. Dia 7 de junho, dia 7, eita, isso. Dia 7 de junho, vamos supor que foi uma quarta-feira. Nesse mesmo ano, qual que vai ser a data, sei lá, dia 28 de dezembro. Vai ser o quê? Uma segunda? Uma terça? Um domingo? Então, como é que a gente faria? Agora, a gente tem que perceber que a repetição aqui é de semanal, né? De 7 dias. A gente teria que contar qual o intervalo de dias que tem de junho até dezembro, né? Dia 7 de junho até dia 28 de dezembro. Vamos supor, né? Que seja, sei lá, 220 dias. 220 dias eu vou dividir por 7, que eu quero saber aquele momento da semana, se é uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, vamos supor que dê resto zero. Se dê resto zero, é quarta. Porque se repetiu até chegar na quarta novamente. Mas se dá resto um, aí já é quinta. Entendeu? Já é um dia na frente. Se der resto dois, já é sexta. Entendeu? Então, modelo de questão parecido com esse modo de resolução aqui, ó, né, de fazer essa divisão. Vocês entenderam mais ou menos a ideia? Qualquer coisa depois eu posso procurar alguma questão assim e mandar lá no grupo. Questão interessante, não é tão comum a gente ver, mas é um mecanismo até de dias que a gente tem que saber usar. A gente tem que saber, por exemplo, quais os dias, quais os meses que tem dia 30 e outros que fecham dia 31. É importante. Né? Nesse caso de questão, a gente vai ter que saber. Ou a questão diz, ou a gente vai ter que saber. Né? Eu prefiro não arriscar. O Enem já não deu raiz de 2 ano passado, imagina quantos dias tem dezembro, se é 30 ou 31. E aí, vocês sabem? Este dia 31, né? Tem até a regrazinha da mão, não sei se vocês já viram na internet. A gente começa aqui, a parte que tem o osso é 31. Aí 31, 30, 31, 30. Então seria janeiro, fevereiro. Claro que tem as exceções, né? Como por exemplo fevereiro,
ou 2 meses seguidos que tem dia 31, mas a alternância é essa, 31, 30. Enfim, qualquer coisa depois eu mando essas curiosidades lá no grupo, né? É importante que a gente sempre esteja um passo à frente do Enem, né? Bacana então. Então a questão 6, ok, né? Posso seguir aqui? Tranquilo. Então vamos lá, questão 7 agora. Um artesã deseja montar abajures, nem sabia que o plural é assim, abajures, cujas faces das cúpulas são 4 trapézios isósceles, congruentes de madeira. Então a imagem aqui ela é bem sugestiva, você consegue identificar como é a montagem, né? Então beleza, para o acabamento ela pintará apenas do lado externo, isso é importante, porque se ela falasse, não, vou pintar do lado externo e interno, aí já muda a conta, você tem que multiplicar por 2, né? Beleza, isso aqui é importante. As faces do abajur de branco. Para isso, ela comprou 1 litro de tinta branca, que tem rendimento para pintar uma área de 1,872 metros quadrados. A quantidade de cúpulas de abajur que poderão ser pintadas completamente com toda a tinta comprada é igual a. Então, vamos lá, vamos calcular a primeira área de uma face aqui da cúpula. Né? Então, dica importante, trapézios isósceles, os dois lados aqui laterais são iguais, as bases são paralelas, né? Isso é uma característica de um trapézio, tem que ter duas bases paralelas, uma base menor e uma base maior, e os lados ou iguais ou um perpendicular, que aí seria um trapézio retângulo. Se fosse diferentes aqui, seria um trapézio escaleno, né? Importante a gente saber essa nomenclatura também. Então, se aqui é 8 centímetros, esse pedaço todo aqui é 8 centímetros. Beleza. E aí, outro ponto, né? Eu vou dividir esses pedacinhos aqui, eles são iguais. É na mesma proporção, porque é um trapézio isósceles. Né? Característica do trapézio isósceles. Então, o que vai acontecer? Se aqui é 8 e o todo aqui é 18, sobrou quanto? Sobrou 10, né? Então, 5 centímetros para cá. 5 centímetros para cá, 5 centímetros para cá. Se a gente somar tudo, tem que dar 18 no total. Pronto. Agora eu descubro a minha altura, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que descobrir para uma área de trapézio, tem que saber da base menor, da base maior e da altura, né? Para eu calcular uma área. Então eu cheguei num triângulo que eu já venho repetindo, a gente está na terceira aula aberta. Na primeira e na segunda aula eu já falei disso, né? Do triângulo pitagórico. Então é importante que a gente já identifique que isso aqui seria um triângulo pitagórico. A hipotenusa é 13, o cateto é 5, essa altura aqui tem que ser 12. Né? Não vamos calcular toda vez o Pitágoras aqui não. Senão vocês vão perder muito tempo. Então, beleza, a altura é 12. Qual é a área do trapézio? A área do trapézio, vamos relembrar a fórmula. Base menor, 8. Mais base maior, 18. Vezes a altura, que é 12. Né? Não pode confundir. Dividido por 2. Quanto é que isso aqui vai dar? 26 vezes 12 sobre 2. 156, né? 156 centímetros quadrados. Importante também saber as unidades. Então, isso é a área de uma face da cúpula, né? A área de uma face. Beleza, eu quero saber a quantidade de cúpulas de abajur que poderão ser pintadas completamente com toda a tinta comprada. Então, eu tenho uma tinta que disponibiliza pintar uma área de 1,872 metros quadrados. Então, vamos lá. Uma cúpula, né? Ela apresenta 4 faces. Isso aqui é importante. Se a gente não multiplicasse por 4, ia dar errado. São 4 trapézios isósceles, né? Então, são 4 faces aqui, ó. Beleza, 4 faces, cada uma de área 156 centímetros quadrados. Eu tenho disponível para pintar uma área de 1,872 metros quadrados. Beleza? Então, eu já transformo para centímetro quadrado para ficar tudo na mesma unidade. Então, vai ficar 1,872 0 centímetros quadrados, né? Multiplico por, deixa eu ver, tá certo, né? Multiplico por 1, 2, 3, 4, por 10.000, né? Então, beleza. E aí eu vou conseguir pintar quantas cúpulas, né? Com essa disponibilidade de tinta. Pronto, acabou a questão. Essa parte aqui é de conta. Perceba, se você esquecesse de multiplicar por 4 aqui, não ia dar 30, que seria a resposta, né? Ia dar 120. É uma pegadinha. Tá tudo ok aqui nas contas? Deu para entender pelo menos o raciocínio, a montagem da questão? Tranquilo, né? Beleza. Então, chama atenção para a gente sempre estar destacando o que a questão quer, né? Ele não quer saber para pintar uma face apenas aqui, né? Só um trapézio.
Eu quero saber a quantidade de cúpulas. Uma cúpula, ela tem 4 faces de trapézio, cada trapézio é 156 centímetros quadrados de área. Beleza, né? Então o resto aqui é conta, vamos seguindo. Se tiver ficado alguma dúvida, podem perguntar que eu repito, que eu reforço alguma ideia, não tem problema não. Mas eu vou seguindo aqui. Questão 8, ela é muito interessante porque dialoga com a aula anterior, né? A segunda aula. Por quê? Porque na aula anterior eu falei de ponto notável, falei da seviana, mediana, mediatriz, altura, bissetriz e tudo mais. E para resolver ela, basta saber essas características, né? Então vamos lá. Um cachorro foi comprado para proteger um terreno triangular. Contudo, o dono precisa amarrá-lo de modo que ele não ataque os vizinhos que margem o seu lote. Isso aqui é importante. E como é que ele vai comprar um cachorro e vai atacar a galera? Isso é loucura, isso é crime, né? Então vamos lá. Considerando o tamanho da corrente que permita ao cachorro ficar somente dentro do lote, isso aqui é importante novamente. Então eu quero que esse cachorro fique preso aqui, né? E ele não permeie por fora do lote, vamos supor assim, né? Então ele tem que ficar nessa área aqui. Aí já começa a dar a ideia da questão, a resolução. Percorrendo a maior área possível, mas sem atingir o terreno dos vizinhos. Em que ponto do lote triangular o proprietário deve fincar a estaca que prenderá a coleira do cachorro? Letra A no vértice. Você botar bem aqui, meu amigo, o cachorro já vai direto no rapaz. Então eu não marcaria a letra A. Não sei vocês. Agora os outros pontos notáveis. No incentro, no baricentro, no ortocentro e no circuncentro. E aí? O que vocês marcaram? O que vocês acham que é a resposta? Só lembrando, incentro é o encontro de quê? Das bissetrizes, né? Das bissetrizes. Baricentro, o encontro das medianas. Das medianas. Ortocentro, encontro das alturas. Tudo isso aqui eu revisei na aula passada, na segunda aula com vocês. E o circuncentro, o encontro das mediatrizes. Beleza. Qual que seria a resposta, pessoal? Eu estou colocando aqui, né, até a imagem sendo mais sugestiva, o cachorro aqui no centro ele vai ter que percorrer no máximo isso daqui, ó, essa área em vermelho, porque ele não pode sair do lote. Então, como é que chama o ponto notável de um, no caso, representa o centro de uma circunferência que é inscrita em um triângulo? Como o Samuel respondeu aí, letra B, né? É o incentro. Isso aqui a gente chama de incentro. Seria o ponto notável, no qual é o centro de uma circunferência que é inscrita a um triângulo. Beleza? Se você soubesse isso, não tinha para onde correr. Você já marcava a letra B de cara, né? Não dá para marcar outra. Se a questão falasse, por exemplo, vocês entenderam a ideia? Só para confirmar aqui logo. Ponto notável aqui tem que ser é o incentro, né, que a gente chama. Então, beleza. Se a questão falasse agora de um triângulo, vamos supor 3 ruas. Já vi assim também. 3 ruas que elas se encontram nesses vértices aqui. E eu quero colocar um centro que tem a mesma distância para cada vértice, a cada momento de encontro. Vamos supor que eu tenho 3 ruas aqui e a cada ponto aqui é um bar, né? Vamos chamar aqui bar, bar A, bar B, vai ficar estranho, né? E o bar C, beleza. E eu quero colocar um ponto aqui que a minha casa fique equidistante dos bares, né? Eu quero estar próximo de tudo ali para ficar tranquilo, né, no final de semana. Então, o que seria esse ponto aqui? O que vocês chutariam? Qual era o ponto notável? Centro, baricentro, circuncentro. E aí? Seria uma outra questão, né? Já vi no Enem, alguma coisa assim. Teórico e tudo mais. O que vocês chutariam? Alguém tem um chute aí? A ideia? Ou se essas alternativas aqui, ó. Em centro você já não marcaria, né? É diferente. Percebo que em centro é se eu quisesse ficar equidistante das ruas, né? Equidistante das ruas. Aqui tudo é raio, né? Tá equidistante das 3 ruas. E aí? Seria o quê? Baricentro? Circuncentro? Sabendo que aqui é um triângulo qualquer, né? Não estou especificando um triângulo, não. Alguém tem um palpite?
aí? Não, em centro é o encontro das bissetrizes. Em centro é o encontro das bissetrizes. Baricentro. E aí? Ó, estou colocando equidistante dos três vértices. Vamos imaginar que aqui tem uma circunferência passando aqui, ó. Então, é um centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Agora o nome ficou sugestivo, né? Circunscrita ao triângulo. Então, esse ponto aqui a gente chama de circuncentro. Beleza? Então, diferente as questões aqui. Não são questões tão triviais, porque assim, você tem que saber bem a base teórica. Saber identificar esses pontos aqui. Diferente, dá para perceber agora que é um circuncentro, né? Esses aqui eles são diferentes. Essa parte teórica aqui eu comento no meu curso online de matemática. Essa diferença de incentro e circuncentro. A gente tem que ter essa ideia. Por quê? Porque o Enem ele pode contextualizar, como eu acabei de contextualizar aqui simplesmente para vocês. Eu quero colocar um ponto equidistante dos três vértices, circuncentro. Eu quero colocar um ponto equidistante agora das três ruas, né? Os três lados, agora que é um incentro. Então são três modelos que são alguns modelos diferentes, né, de questão. E já vi questão também, só para finalizar a ideia da questão 8, né, essas dicas, perguntando qual seria, no triângulo ali, qual seria o ponto de centro de gravidade, o centro de massa, que eu colocasse assim o triângulo na minha mão e ele ficasse equilibrado. E aí, vocês sabiam qual seria? Já foi questão de simulado. Poderia ser, né, futuramente questão do Enem, não sei se ele já cobrou ou não. Esse ponto de equilíbrio, esse ponto de centro de massa, justamente, Samuel, é o baricentro. Então, são três características diferentes aí que a gente está comentando. É importante que a gente saiba identificar esses detalhes, porque são detalhes que fazem diferença a gente acertar uma ou duas, três questões a mais. Então, vou passar aqui a questão 8. Percebo que ela exige um pouco mais de bagagem teórica. Não só saber ali o que é um triângulo e tudo mais, tem que saber bem mesmo a geometria plana. Beleza, vamos seguir aqui, quase finalizando. Questão 9 e 10 também falaram que era um pouco mais complicado. Então vamos lá descomplicar essas questões, né? Questão 9. O presidente de um time de futebol, diante de uma partida muito importante, vai distribuir 69 mil reais entre os jogadores que fizerem gol mediante a seguinte regra. Então assim seria bom demais, né? Ganhar dinheiro para fazer gol. Eu estaria liso, pessoal. Se dependesse de gol, no momento eu estaria liso, né? Eu não ganharia nada. Então vamos lá. O valor recebido por cada jogador será, então vamos lá acompanhar, ó, será diretamente proporcional ao número de gols. Perfeito, né? Quanto mais gols eu fizer, mais dinheiro eu vou receber. Então, ok. Inversamente proporcional ao seu número de faltas. Tranquilo. Faz sentido também, né? Se eu ficar toda hora dando falta, levando amarelo, sendo expulso de jogo, tenho que receber um pouquinho menos, né? Não mereço esse dinheiro. Então, três jogadores, A, B e C, fizeram 1, 2 e 3 gols, respectivamente. O jogador A cometeu duas faltas, o B, três faltas e o C, quatro faltas. Os valores em milhares de reais distribuídos aos jogadores A, B e C ao final da partida são. Então, como é que é diretamente e inversamente proporcional? Diretamente seria o seguinte, né? Por exemplo, eu tenho um jogador A aqui, eu já igualo minha constante, porque isso aqui é constante de proporcionalidade. Eu quero que seja proporcional ao número de gols, então eu divido. Por exemplo, o jogador A, ele fez um gol só, então eu vou dividir por um. Se fosse o jogador B fez dois gols, então eu vou dividir por dois. Então isso daqui seria diretamente proporcional, beleza? Inversamente, ao invés de dividir, eu faço é multiplicar, né? Vamos supor, o jogador B ele fez três faltas, então eu multiplico por 3 aqui. Isso tem que ser constante. Tem que ser constante. Isso aqui é o padrão de inversamente. Beleza. Então vamos fazer para os três jogadores aqui, ó. Vou distribuir A, B e C, igualar minha constante de proporcionalidade, toda típica questão de diretamente e inversamente proporcional. Eu vou igualar aqui e agora eu vou distribuir. E dá para fazer tudo junto, pessoal. Diretamente e inversamente proporcional. A gente pode colocar aqui tudo junto. Então como é que seria? Ó? Vamos lá. O jogador A, ele fez um gol. O B, dois gols. O C, três gols. E agora tem que ser inversamente, né, proporcional às faltas. O A ele fez duas faltas, o B três faltas, o C
4 faltas, né? Eu percebo que agora eu consegui colocar tudo junto, né? Diretamente e inversamente proporcional. Diretamente é o número de gols, né? Quanto mais gols mais eu vou ter que receber para isso aqui continuar sendo constante, beleza? E quanto maior o número de faltas, menos eu tenho que receber para isso aqui continuar sendo constante. Então, ok, todo mundo entendeu essa parte aqui? Para eu continuar a fazer as contas? Me confirme aí, como é que tá? Raciocínio. Tranquilo, né? Então perceba que eu coloquei tudo junto, diretamente e inversamente proporcional. Beleza. E agora? Agora eu vou deixar tudo em função da constante. Então o A seria 2 está multiplicando aqui, passa para lá dividindo. K sobre 2. O B, aí eu faço o mesmo passo a passo, né? O 2 aqui tá dividindo, passa para lá multiplicando, fica 2K. Esse aqui está multiplicando, passa para lá dividindo, fica sobre 3. E o C, o mesmo raciocínio, ficaria 3K sobre 4. Se eu somar tudo isso daqui, né, tem que ser o valor total, 69 mil. Né? Então, beleza. Então, ficaria K sobre 2 mais 2K sobre 3 mais 3K sobre 4. Tudo isso aqui é igual a 69. Como é que eu faria essas contas aqui? Eu pego o MMC, né? Então, eu pegaria um valor, ficaria fácil para mim. Ó, 2, 3 e 4. Vou pegar 24. Eu vou multiplicar 24 por dois lados. Multiplicar as minhas duas expressões por 24. Eu posso fazer assim. Ou então faz o MMC. Faz 24 iguala 24. E aí eu vou fazer 24 dividido por 2. Aí 12K. Aí depois cancela os 24. Então, tanto faz. Eu posso fazer multiplicando também as duas expressões, que não tem problema. Então ficaria 24 vezes essa expressão aqui, 12K. 24 vezes essa expressão aqui. Aí tem que tomar cuidado, né? Seria 2 sobre 3 vezes 24. 3 por 24, 8. 2 vezes 8, 16. Então, 16K. Mesmo processo para esse aqui, né? 3K sobre 4. Tudo isso por 24. 6. E aí 18K. Beleza. E não pode esquecer, 709 multiplicado por 24. Ou então faz o MMC dos dois lados. Pronto, quanto é que vai dar minha constante aí? Vocês já fizeram a conta? Me ajudem aí. Quanto é que dá essa constante? 12 mais 18 vai dar 30 mais 16. 46. 69 vezes 24. 1656. Tudo isso dividido por 46, né? A minha constante aqui está dando 36. Constante 36. Beleza. Eu volto, substituo aqui, né? Então, por exemplo, o A, 36 por 2, ele vai ganhar 18 mil, né? Já tem resposta. Letra C. Não precisa fazer do A, do B, do C. Só se quiser realmente confirmar, né? Mas não tem para onde. Bateu a gabarito letra C. Todo mundo entendeu aqui o passo a passo da resolução? Questão interessante porque é diretamente e inversamente ao mesmo tempo. Questão bacana. No SAIS caiu alguma também lá de proporcionalidade que não era nada fácil. Era questão grande, complicadinha, mas a gente pegar a ideia, dá para desenrolar. Questão 9 é ok, né? Então, para a gente finalizar os comentários de hoje, questão 10. Questão 10 também interessante, tem uma pegadinha por trás aqui também. Vamos identificar. Uma empresa fabrica certo dispositivo e o vende em lotes de 50 unidades. Sabe que a receita, que é o que ele vai vender, né, o dinheiro que ele vai arrecadar com a venda, é obtido com a venda de que unidades? É dada por. Então, beleza, um lote tem 50 unidades. Essa é a informação que é importante. Então, beleza. A receita, essa expressão, e o custo em reais envolvido, essa expressão aqui também em função de que unidades. Portanto, para ter o lucro, né, para que o lucro em uma única venda seja máximo, é necessário que sejam vendidos quantos lotes. Então, assim, a questão, de maneira geral, você já percebe que vai cair numa questão de segundo grau, né? Quando ele pergunta algo que seja máximo. Então, lucro seria receita menos o custo. Essa forma também já revisou ali na primeira aula do curso. Vamos aplicar aqui, então, o lucro em função de que unidades? Seria a receita, né? Toda aquela expressão, menos toda a expressão do custo. E aí, cuidado, né? Vai ficar menos tanto para cá como para cá. Beleza, fazendo as continhas aqui, a gente acha essa função aqui,
do segundo grau, que seria o lucro em função da venda de unidades, né? Quanto mais unidades eu vender, mais lucro eu vou ter, né? Então, perceba aqui, por exemplo, o meu coeficiente A aqui seria negativo, então realmente eu tenho uma função de lucro em função de que unidades? É uma função com a concavidade para baixo, né? Porque aqui está negativo. Beleza. Então tem um momento ali que eu vou vender o ideal, que seria para quê? Para atingir um lucro máximo. Vamos lá então para o comando. A gente vai calcular o quê? X do vértice ou Y do vértice? Me digam aí. Para a gente finalizar. Ele diz no comando, ó, portanto, para que o lucro em uma única venda seja máximo, é necessário que sejam vendidos quantos lotes? A gente vai calcular o X do vértice, né? Não vamos confundir mais não. Quando eu peço o lucro máximo, eu vou calcular o Y do vértice. Por quê? Como eu já desenhei aqui para vocês. Ó. Se eu quero saber o lucro máximo, esse ponto aqui eu chamo de Y no vértice. E se eu quero saber a quantidade de vendas que eu tenho que fazer para atingir o lucro máximo, aí eu calculo o X do vértice. Para atingir o lucro máximo, eu tenho que saber o X do vértice. Pronto, então acabou a questão aqui. Como é a fórmula de X do vértice? Menos B sobre 2A. Sobre 2A, menos B sobre 2A. Menos B, o B é 56, então ficaria menos 56 sobre 2A. O A aqui é menos 0,08. Então ficaria menos 0,16, né? Quanto é que vai dar isso daqui? 56 por 0,16. 350, né? Se tivesse gabarito, muita gente marcava. Aqui são 350 unidades, né? Ele quer saber o número de lotes. Então, vamos aqui, deixa eu achar um espaço. Então é o seguinte, um lote tem 50 unidades. Para ter o lucro máximo, eu vou vender 350 unidades. Isso me dá quantos lotes? Acabou a questão novamente, né? Aqui vai dar 7 lotes que eu tenho que vender para ter o lucro máximo. Beleza? Então, por hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado das resoluções. Uma lista muito, muito boa, pessoal. Tem muita coisa aqui importante. Muita ideia interessante. Alguns modos de resolver mais rápido. Enfim, fiz aqui dentro do tempo que eu esperava, né? De 3 às 4 horas. Até porque 4 horas tem jogo do Flamengo. Então é importante a gente parar por aqui, beleza? E André, Oi. jogo do Palmeiras. Fale direito. Aí depende do referencial. Vamos E descobrir hoje. deixa eu só printar aí a resolução da 10ª, porque eu ainda Beleza. estava anotando. Tranquilo. Só Então um segundo. vou deixar assim. Deixa eu ver se vai ficar ok. Tá beleza assim? Tá show, printei. Pois pronto, pessoal. Então valeu pela presença mais uma vez, né? E vamos nesse ritmo assim. Vai dar tudo certo. Vamos continuar para evoluir essa matemática, beleza? Qualquer dúvida, podem mandar aí no privado, no grupo. A gente vai seguindo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bom domingo aí a todos.